Bom dia, hoje dia 31 de agosto de 2025, encerrando o mês de agosto. Continuando na história de Samuel, vamos agora ver no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 11, a oração de Ana. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas. Pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. O que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos. Mas a que possuía muitos filhos, ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Até aqui a leitura de hoje. Como é bela a oração de Ana. Ela diz que Deus encheu o coração dela de alegria. E que com isso ela pôde andar de cabeça erguida. É fato que naquela época não poder ter filhos colocava as mulheres numa condição terrível perante a sociedade. Mas Deus fez com que Ana tivesse o pequeno Samuel. E ela diz que fica feliz, anda de cabeça erguida, porque Deus a ajudou. Ela reconhece que sem Deus ela não estaria nesta situação. E também diz que ninguém é tão santo quanto o Senhor. E que não tem ninguém que possa nos proteger nesse mundo mais do que o Senhor Deus. É Ele que conhece tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que nós fazemos ou deixamos de fazer. E é Ele que faz e julga os nossos atos. Ele transforma homens fortes em homens fracos e as coisas fracas em coisas fortes. Deus pode tirar dos fartos a fartura e fazer com que tenham que trabalhar para ganhar o seu sustento. E pode dar ao miserável, ao pobre, aquela pessoa que está à margem da sociedade, a riqueza, a comida e a felicidade. Deus, como ela diz aqui, deu 7 filhos a uma mulher que não podia ter nenhum. E a que tinha muitos, Deus os tirou a todos. Deus é quem define o quanto vivemos, quem vive, quem morre. Deus define também quem pode voltar do mundo dos mortos. Deus age conforme a sua sabedoria, conforme a sua misericórdia, porque se não fosse isso, nós estaríamos todos condenados ao fogo do inferno. E ela diz, no versículo 9, e ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Nós temos a mania de achar que pelas nossas forças nós conseguiremos vencer, fazer tudo.
Mas se Deus não permitir e não estiver conosco, dificilmente conseguiremos fazer isso. E ela diz no versículo 10 que os inimigos de Deus serão destruídos. E aqui vem uma citação que remete a Jesus Cristo. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Aparentemente, estamos falando aqui do nosso rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, neste ambiente e sob as orações da mãe amorosa, Samuel é deixado a serviço de Deus no templo, junto com o sacerdote Eli. A mãe cumpre a sua promessa e entrega o seu filho ao serviço de Deus e também mantém-se sempre orando e agradecendo a Deus pelo milagre que ele realizou na vida dela. Oremos sempre com este espírito de Ana, uma mulher guerreira, uma mulher que confiou plenamente em Deus e que depois não esqueceu da sua promessa, mas entregou também aquele filho primeiro que ela teve. Mas a sua promessa foi de que ele serviria no templo e serviria ao Senhor, o Deus, nosso Deus. E assim ela o fez. Não se arrependeu no meio do caminho da sua promessa. Não foi até Deus e disse: Deus, mas eu não tinha nenhum filho, agora o Senhor me deu esse. O Senhor não podia abrir mão da minha promessa? Ela não fez isso. Ela cumpriu aquilo que ela falou para Deus que faria. E você e eu, nós cumprimos as nossas promessas, as nossas orações para com Deus? Ou será que as nossas orações muitas vezes são só palavras? Ana não foi só palavra. Ana foi ação e foi oração. Foi a mãe que cumpriu com tudo aquilo que ela prometeu a Deus. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que Deus possa, em nossas vidas, receber as nossas orações fiéis, como recebeu a de Ana, e que nós, quando fizermos um pacto com Deus, prometermos algo a Deus, façamos como Ana e consigamos cumprir com aquilo que nós falamos com o nosso Deus. Pense nisso e tenham um excelente domingo. Bom dia.